hoje o assunto que vocês votaram, pra quem viu os meus stories lá, eu fiz uma votação de todos os temas que vocês mesmas mandaram. E eu vou usar isso que eu fiz como exemplo pra vocês usarem também no negócio de vocês. Vocês me mandaram várias perguntas. Eu abri uma caixinha de perguntas sobre o que vocês gostariam que eu falasse numa live. E vocês mandaram várias perguntas. Dentro das perguntas, eu queria saber o que vocês mais queriam que eu falasse. Então, depois que vocês me mandaram todas as perguntas, eu fiz uma votação em cima de cada pergunta de vocês. E essa foi uma das mais votadas. Eu achei muito interessante porque é um assunto que a gente nunca tinha falado por aqui. Eu não sabia que vocês tinham desejo, vontade de ouvir sobre isso, tá? Então, o assunto de hoje é: como ter mais ideias para conteúdo para sua loja de moda? Conteúdo de postagem, conteúdo de feed, conteúdo de stories, de tudo que vocês precisam implementar e alimentar o seu Instagram, o Instagram das suas redes sociais. Fechado? Então vamos começar aqui. Antes de começar com 7 pontos, eu marquei 7 pontos para que vocês consigam aí anotar e executar para colocar e ter mais material para participar, postar e para fazer stories. Mas antes disso, eu coloquei aqui uma introdução que eu preciso explicar pra vocês, que a gente precisa falar. Parece óbvio. E hoje, num dos atendimentos do Moda Milionária, com as alunas, ela virou pra mim e falou assim: Ju, mas isso é óbvio. Eu falei, eu sei. Isso é muito óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. E quando a gente explica o óbvio, quando a gente fala o óbvio, quando a gente entende o óbvio com clareza, a gente consegue usar o óbvio de forma mais clara. E o que eu tenho para falar para vocês agora, antes de começar os 7 pontos, é óbvio. Mas a gente precisa, antes de gerar conteúdo, antes de começar de fato uma marca de moda, a gente precisa entender e conhecer a nossa cliente. Entender e conhecer a nossa cliente. Por quê? Porque se você não entende quem é a sua cliente, se você não conhece bem a sua cliente, você não consegue gerar um material de valor para ela. Você não consegue fazer um post que ela vai se engajar. Você não consegue fazer um conteúdo que ela vai gostar e que ela vai usar. E por que eu tô te dizendo isso? Porque muitas de vocês que estão aqui, muitas de vocês que vão assistir depois dessa live, vocês acham que o público de vocês são mulheres de não sei quantos a não sei quantos anos. E vocês determinam isso como uma verdade. E eu vou dizer pra vocês que isso é muito raso, isso é muito superficial. A cliente de vocês tem problemas reais, não tem problema se são mulheres ou se são crianças, se são homens, mas elas têm problemas de verdade e você não pode tratar simplesmente como mulheres de tanto a tantos anos, tá? Vou dar um exemplo das alunas do Moda Milionária que eu fiz atendimento com elas desde sexta-feira. Cada uma, todas trabalham com mulheres, só pra você entender. A grande maioria, na verdade, né? Mas, bom, enfim, pensei em outra coisa, mas deixa pra lá só pra gente não quebrar o raciocínio. Todas trabalham com mulheres, o público de todas é mulheres. Só que dentro do Moda Milionária, as empreendedoras que tem dentro lá, as alunas, minhas alunas que eu falo o tempo todo, eu troco ideia e tudo mais, elas têm públicos completamente diferentes. Completamente diferentes. E todas são mulheres acima de tantos a tantos anos. Todas. Mas elas são completamente diferentes. Só pra você entender, tem uma empreendedora que ela faz moda evangélica. O problema dela é extremamente específico, extremamente diferente. A cliente dela pensa de outro jeito, a cliente dela se veste de outro jeito. Ela precisa entender e conhecer a cliente dela para postar um conteúdo de valor para essa cliente, que tem uma especificidade no vestir enorme. Outra empreendedora aluna do Moda Milionária, ela é negra e ela tem o propósito de mostrar para as clientes dela como a mulher negra pode se empoderar e pode ser linda e pode se vestir maravilhosamente bem. Ela tem clientes que têm outros problemas completamente diferentes da moda evangélica e ainda assim são o mesmo público. O mesmo público em questão de serem mulheres de tantos a tantos anos. Outra empreendedora tem uma marca de sapato que tem um outro público, mas ainda assim são mulheres de tantos a tantos anos. Resumindo, eu só tô te contando tudo isso, mulher, porque você tem que entender que conhecer a sua cliente não é determinar quem é, de que sexo e de que idade que você determinou a coisa. Não, você tem que ir a fundo, porque só assim você vai conseguir gerar conteúdo de valor para sua cliente, ok?
Você precisa entender dentro da sua cliente como é que é a vida dela, quais são os problemas da sua cliente. E você vai entender quando eu chegar lá, porque vai fazer sentido para você sobre os 7 pontos que você precisa implementar para criar mais conteúdo para sua cliente. Quando você entende o problema da sua cliente, como é a vida da sua cliente, as coisas mudam porque você fala com ela diferente, o post que você faz é diferente, o conteúdo que você fala é diferente, a forma que você fala é diferente. E eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu, Juliana, né, no meu negócio, com tudo que eu posto, eu poderia falar para empreendedoras femininas, né, empreendedoras no geral. Só que eu não quero, não é esse o meu público, não é quem eu quero que esteja aqui. Eu quero que esteja aqui empreendedoras de moda acima de 30 e poucos anos. Empreendedoras de moda. Entende que é diferente de eu falar empreendedoras? Tudo que eu falo aqui cabe bastante para várias empreendedoras de vários nichos, mas não é esse público que eu quero, não é esse público que eu quero atingir. Então eu tenho que falar para o meu público específico. E para isso eu preciso entender o problema dela. Todas as minhas, geralmente, né, empreendedoras, quem eu converso, a grande maioria tem filhos. Elas têm dificuldades diferentes, elas têm problemas diferentes de pessoas que não têm filhos. Então é tudo isso que você precisa começar a entender para gerar um material de valor diferenciado para ela. E depois que você entende isso, se a sua cliente tem filho, como é que ela vive, quais são os horários dela, onde que ela frequenta, como é que ela trabalha. Depois que você entende tudo isso, você consegue com muito mais facilidade gerar esse material de valor para ela. E é aqui que a gente começa. Então o ponto 1, para como ter ideias, de fato, de conteúdo para sua loja de moda, para o seu Instagram, para suas redes sociais. Tanto faz se é post, se é story, mas o que você tem que fazer é gerar um conteúdo de valor, fazer posts que engajem a sua cliente. Primeiro de tudo, você vai começar a fazer, né, uma das opções que para mim são as mais assertivas, é você fazer uma pesquisa com a sua cliente. Fazer uma pesquisa a fundo com a sua cliente, né? Você precisa perguntar para ela tudo o que você quer saber. E por que eu tô te falando isso? Porque tem um módulo dentro do Moda Milionária que é criando a sua persona e fazendo a pesquisa da concorrência. Esses 2 módulos aí que a gente colocou são muito diretos para você entender os problemas da sua cliente, porque você só consegue criar conteúdo de valor, você só consegue criar uma coleção que resolva um problema que ela queira depois que você entende ela. E uma das alunas do Moda Milionária falou: Ju, o módulo de pesquisando a concorrência mudou a minha cabeça. Porque eu peguei tudo que você me falou lá, fiz a pesquisa com todos os pontos que eu precisava perguntar para minha cliente. E ela fez o formulário, ela fez as perguntas que ela tinha que enviar para as clientes dela. Ela, no dia que ela implementou, no dia que ela estudou, ela já fez e ela já mandou para as clientes. E ela ficou chocada, ela ficou passada com as informações que ela teve da cliente dela. Eu fiz atendimento com ela hoje, inclusive. Porque ela falou coisas assim: Ju, eu achava que o meu problema era preço. Eu achava que eu tinha um problema de preço com a minha cliente. Em nenhum momento, em nenhuma das perguntas, a minha cliente deixou de citou a palavra preço. Em nenhum momento ela falou que deixaria de comprar por causa de preço. Então, preço para cliente dessa empreendedora não é problema. E depois eu fiz outro atendimento, no mesmo dia, que o preço é super essencial para ela vender os produtos dela. Entende que todo mundo tá vendendo para mulher e com uma idade XYZ, mas que não é isso que importa? Cada um tem um problema totalmente diferente e específico. Por isso que quando você faz uma lista de perguntas para sua cliente, você faz um formulário de perguntas para sua cliente e envia para as principais clientes, para as clientes que mais deram certo, o que acontece com isso? Você tem informações reais do que a sua cliente quer, do que a sua cliente precisa, de qual é o problema da sua cliente. E aí sim você vai conseguir gerar esse valor para ela. E quando você for fazer esse formulário, essas perguntas para sua cliente, você tem que mandar primeiramente para suas clientes principais, para suas melhores clientes, porque essas melhores clientes vão ser as clientes que vão te dar as melhores respostas.
E quando as suas melhores clientes te dão as melhores respostas, você já tem um ponto de partida muito grande, que você já vai gerar um material de valor muito maior. Então, se você manda para suas clientes, por exemplo, que tipo de produto você gosta, que tipo de blusa você gosta, eu gosto de blusa ciganinha. Você já pode criar um material, você já pode criar um formato de post de como usar blusas ciganinhas para combinar com várias partes de baixo. Você já tem a informação do que ela gosta, você já tem a informação do que ela quer saber e você vai fazer um material de valor para ela com a informação que ela te deu. Isso é crucial, isso é o principal ponto para você ser assertivo no que você está falando. Porque muitas vezes você faz posts que você acha que tá bom, que você acha que tá sendo de fato interessante para sua cliente e você fala, ninguém tá comentando, ninguém tá curtindo, ninguém tá nada. Porque não é um conteúdo de valor tanto assim que ela queira e que ela se engaje, tá? Então o primeiro ponto é de fato você fazer uma pesquisa escrita com perguntas de fato e mandar para suas clientes. Fechado? Então esse é o ponto 1. Ponto 1, totalmente importante para você gerar conteúdo de valor aí para sua cliente, tá bom? Ponto 2, eu adoro ponto 2, e se você me segue aí sempre, você vai entender do que eu estou falando. Use e abuse das enquetes. Use e abuse das enquetes dos stories. E eu vou dar um exemplo para vocês que estão aqui exatamente com essa live que eu tô falando hoje. O que aconteceu com essa live? Essa live é o resultado de uma caixinha de perguntas que eu abri. Eu abri uma caixinha de perguntas e assim como vocês não têm dúvida? O que a minha cliente quer saber? O que a minha cliente quer ver? Certo? Muitas de vocês têm essa dúvida. Eu também tenho essa dúvida em relação a vocês. E o que eu fiz? Eu fui lá e perguntei para vocês. Botei uma caixinha de perguntas e falei, mulherada linda do meu coração, o que vocês querem que eu fale? Qual que é o assunto que vocês mais querem que eu fale numa Faça Fashion Live? Um assunto intenso, que vai de fato ajudar vocês. Vocês me mandaram 50 perguntas, 50 assuntos. O que eu peguei e... Não sei se foi 50 exatamente, tá, gente? Tô falando uma quantidade X, mas vocês mandaram muitos assuntos. Isso foi muito bom. Eu tenho até que contar depois quantos foram. E aí, o que eu fiz? Vocês já me falaram o que vocês queriam saber. Eu posso, primeiro, já partir e começar a fazer post, começar a fazer story, começar a fazer um monte de conteúdo com tudo que vocês me perguntaram, porque eu já sei que vocês querem. Só que aí, o que eu fiz além disso? Eu peguei as respostas de vocês, que vocês mesmos mandaram na caixinha de perguntas, e falei pra vocês votarem no que vocês mais queriam que eu falasse. Então agora eu sei, na ordem de importância, o que vocês mais querem que eu fale. Porque cada uma mandou um assunto. Depois eu fiz todas vocês votarem em todos os assuntos. Então agora eu sei qual é o assunto que vocês mais querem ouvir. E essa é uma das lives que tem um dos assuntos que mais foi votado. E eu nem sabia que vocês queriam saber disso. Olha que interessante. E eu tô fazendo aqui com vocês o que eu tô explicando pra vocês fazerem também. Eu acabei de executar isso com vocês e vocês precisam de fato fazer isso no negócio de vocês. Vocês geram engajamento e vocês ainda descobrem tudo que elas querem saber e com qual nível de importância. Então eu já sei qual que é o assunto da próxima live, porque um monte de gente votou, um monte de gente pediu, me mandou inbox. Então eu sei que é porque eu pesquisei com vocês através das enquetes. Eu fiz enquetes com vocês. Então vocês podem também, além de fazer as enquetes nos stories, vocês podem fazer as enquetes no feed. E isso vai gerar novos posts. Gerando novos posts, você consegue retroalimentar o seu Instagram com mais conteúdo, com mais novidade, sem ter que ficar postando só produto. Porque só ficar postando produto é um saco, né? A gente sabe que tem que postar o produto, que tem que vender o produto, mas o produto por si só o produto sozinho, não vende com facilidade. Então você tem que engajar sua cliente, você tem que interagir com ela, fazer com que ela deseje aqueles produtos, para aí sim você conseguir, de fato, ter uma venda mais assertiva. E são coisas desse tipo, fazendo enquetes, fazendo posts diferenciados que você vai conseguir engajamento para ela continuar te seguindo e fazer com que você venda com mais facilidade, ok? Certo? Então, quando vocês fizerem a enquete nos stories, salva o story no rolo de câmera
e coloca no feed e pede para aquela cliente te responder nos comentários. Você ainda gera um engajamento ainda muito maior. Esse é o ponto 3, esqueci de falar. Fazer as enquetes no feed, tá? E assim que você começa a fazer as suas enquetes no feed, você aumenta o engajamento da sua página, porque o máximo que você conseguir, de fato, fazer com que ela comente, fazer com que ela compartilhe aquele post, vai fazer com que o seu Instagram seja ainda mais divulgado. Então, quando você faz enquetes no feed também, você vai pegar o conteúdo que você tem ali de informação e ainda vai criar engajamento. E ela vai te dar uma resposta do que ela quer comprar ou do que ela quer ver, de que tipo de produto. Tá? Então esse foi o ponto 3, mulherada. Até aqui a gente já falou sobre 3 pontos importantes de como, de fato, criar e descobrir quais são os assuntos que a sua cliente quer que você poste para ter mais conteúdo para vender a roupa. E vender a roupa, vender o produto de moda vai ser consequência, tá bom? Outro ponto importante e que eu já fiz em várias marcas e deu muito certo, que é o ponto 4. Anota aí, mulher. Fazer conteúdo dos bastidores do seu negócio. O que são conteúdos dos bastidores? E muitas de vocês não gostam de postar, eu já falei com vocês e vocês acabam não gostando de postar, e eu vou te explicar por que você tem que fazer isso. Conteúdo de bastidor, o que é? É fazer um conteúdo mostrando o processo da sua roupa ou do seu sapato, do seu acessório, como aquele produto foi feito. Porque você mostra que o seu produto tem qualidade, você mostra que o seu produto não tá vindo lá da China, né? Que tem muita gente que fala, meu produto veio da China, a qualidade é péssima. Não, você mostra que o seu produto está sendo desenvolvido e produzido aqui. Você mostra que você tá tendo um engajamento em produzir aquilo com mais qualidade, que você se preocupa com o acabamento dos seus produtos. Você mostra várias coisas quando você tá ali mostrando o processo de desenvolvimento e de produção dos seus produtos, tá? Além de que todo mundo adora descobrir um bastidor. Quem aí não gosta de saber o que tá por trás do não sei o que, por trás das câmeras, por trás da produção ou por trás de uma sessão de fotos? Então é muito legal, as pessoas são curiosas. A gente precisa tirar a curiosidade das pessoas e elas querem isso. E isso é um material que vocês podem fazer sempre. Vocês estão na loja de vocês, vocês estão no estoque de vocês, você pode se mostrar ali abrindo a caixa dos produtos que estão chegando da fábrica, você pode mostrar como é que você está passando a sua roupa, você pode mostrar você embalando um pedido para ser enviado, você pode mostrar 1 milhão de coisas, tá? Uma coisa que é legal, que eu até falei para as minhas alunas do Moda Milionária hoje, e eu tô devendo e eu vou achar, eu vi um post da Farm que foi muito legal. A Farm fez ela é famosa pelas estampas, e ela fez um post lá de um produto estampado. Mas ela não simplesmente fez um post de um produto estampado. Na sequência do carrossel, ela colocou a artista pintando à mão aquela estampa. Depois ela mostrou o produto sendo costurado. Depois ela mostrou várias outras formas daquele mesmo produto ser usado com outros looks. Tudo isso num único post em forma de carrossel. Eu, Juliana, quando vi aquilo, eu falei, nossa, eu tenho vontade de comprar esse produto. Olha a menina pintando a estampa à mão. Você gera um cuidado com aquele produto. Você fala, nossa, ela tá pintando à mão. Ou, nossa, olha como ela empacota aquele produto com cuidado, com carinho. Nossa, tem um cheirinho no produto. E se você mostra isso nas redes sociais, se você mostra isso ali com cuidado, com uma preocupação, a sua cliente vai visualizar aquilo com bons olhos, ela vai querer aquele produto, né? Você precisa gerar esse valor. Se você coloca, por exemplo, uma balinha dentro da sua caixinha, mostra que você coloca uma balinha. Tem gente que vai falar, nossa, olha que cuidado que ela tem de colocar uma balinha, né? Teve uma vez que eu comprei um produto que eu mesma repostei o produto e marquei a loja, porque era um produto que vinha tão bem embalado, tão bem montado. E o que essa marca fez? Ela pegou o meu post e repostou no dela. Então ela tá gerando material, ela tá gerando quantidade de conteúdo diferente ali. Isso é muito legal, isso é muito importante. E indo pro ponto 5 aqui, já falando um pouco sobre isso, o ponto 5 é você postar depoimento das suas clientes.
Tudo isso, gente, é conteúdo. Tudo isso eu tô falando do que você pode postar de conteúdo para suas clientes. E só aqui, mulher, se você parar para pensar, se você anotou, tô falando lá desde o começo da live, pegue papel e caneta e anote tudo que eu tô falando. Se você já anotou aqui, você tem no mínimo um mês de conteúdo para postar, porque você vai intercalar com seus produtos. Então, intercalando isso, tudo que eu tô te falando aqui, todos esses pontos com os seus produtos, você tem com facilidade mais de um mês de conteúdo. Sem nem pensar, sem nem pestanejar. Assim, ó, você tem conteúdo. Você só precisa sentar e fazer. Sentar e produzir esse conteúdo, tá bom? Ponto 5, depoimentos das suas clientes. E esse é um dos que eu mais amo e um dos que eu mais sei que vende, porque eu fiz isso, eu executei isso em uma das consultorias e vendia muito. Eu sei que vocês vão me falar coisas do tipo: Ju, mas é difícil elas mandarem fotos de depoimento. Ju, mas é difícil elas se engajarem comigo. Eu sei, e eu só sei porque eu fiz. Quando eu peguei essa consultoria pra fazer, eles tinham os mesmos problemas, eles tinham as mesmas questões. E eu falei, cara, não é possível. E eu sentei lá pra fazer o pós-venda. O pós-venda é, né, quando você executa a venda, como é que você lida com a sua cliente depois que ela recebeu o produto? Como é que você se preocupa com ela? Você pergunta se ela recebeu bem? Como é que você fala com a sua cliente? Como é que você fala com ela? Quais são os termos que você usa? Aí, eu fui parar pra olhar. E o feedback delas é que elas simplesmente... Ah, ok, recebi o produto, ok, obrigada. Porque quem fazia o pós-venda, né? Quem fazia o saque ali do pós-venda não tinha tato com as clientes, não tinha engajamento com as clientes, não sabia falar a língua delas. E aí eu cheguei e falei, não é possível, cara, não é possível que essas clientes não vendem, porque a venda não era mais recorrente. Falei, deixa eu fazer, vamos pegar aqui, vamos ver como é que funciona aqui, vou tentar coisas novas. Eu comecei a falar do jeito que eu via que elas falavam. Por quê? Eu entrei no Instagram de todas as clientes que eram abertos e comecei a ver como ela falava, os comentários dela, as palavras que elas postavam. E tudo isso eu pegava e reutilizava com elas mesmas. Quando eu falo uma palavra que a pessoa mesma fala, ela se engaja, ela fala, nossa, ela fala que nem eu. Isso faz gerar uma conexão. E essa conexão faz as pessoas comprarem mais, porque elas se sentem recebidas e acolhidas. Por que eu tô falando tudo isso? Porque para você conseguir depoimento das suas clientes, não há santo de casa que faça milagre se ela não se tornar sua amiga, se ela não se sentir conectada com você. Eu começava a falar com elas assim, mulher, e aí, tudo bem? Como é que tá? Eu mandava áudio, nossa, eu já liguei para elas, e eu falava de um jeito com que elas se sentiam minhas amigas. Então elas falavam, ai, que demais, ai, eu vou te mandar isso, eu vou te mandar uma foto com o produto, eu vou te não sei o quê. E muita gente me mandava foto, porque eu me conectava com elas, eu falava de um jeito com que elas se sentiam minhas amigas, que não acontecia antes da gente começar a fazer esse processo. E aí, o que começou a acontecer? Algumas falam, ah, eu tenho vergonha de mandar foto, né? Que foi até uma das alunas do Moda Milionária falou isso pra mim. Ah, mas elas têm vergonha de mandar foto. Tudo depende, mulher, do jeito que você fala com a sua cliente. Nunca, desde que eu comecei a fazer isso nessa marca que eu dei consultoria, nunca uma cliente virou e falou, ai, eu tenho vergonha de te mandar uma foto. Porque eu não falava de um jeito que eu estava pedindo. Por favor, me manda uma foto do seu produto. Não. De jeito nenhum foi isso. Eu falava de um jeito que ela se sentia minha amiga, que ela queria me mandar. Então eu falava assim, mulher, você vai ficar maravilhosa com esse produto, não sei o que. Ah, eu quero ver uma foto. Pode me mandar que eu tô esperando. Pode me mandar que eu quero ver. Não, nossa senhora, vai ficar maravilhoso. Eu tenho que mostrar pro pessoal aqui, eu tenho que mostrar pra todo mundo, você vai ficar linda. Não, eu quero ver agora. Elas mandavam, porque eu não tava pedindo. Eu tava como amiga querendo ver o produto, eu queria saber como era. E aí tem o ponto de que muitas não querem mostrar o rosto, não tem problema, eu cortava a cabeça delas, sem problema nenhum. Mas são pessoas diferentes usando o seu produto, mostrando para as outras clientes ou para as potenciais clientes que elas também podem. Por que depoimento é um ótimo conteúdo? Porque você mostra para suas possíveis clientes de que tem gente como elas comprando o produto. Então lá eu postava foto de todo tipo de mulher. Postava foto de mulher baixinha, foto de mulher magrinha, foto de mulher alta, foto de mulher mais cheinha, foto de negra, de ruiva, de mulata, de não sei o que, de tudo. Postava foto de
de uma variedade, de uma gama de mulheres absurda, porque alguma mulher daqueles depoimentos ia se conectar com você e você ia comprar com mais facilidade. Esse era um ponto que mais fazia vender. Chegou num nível, só para vocês entenderem como os depoimentos das clientes, as fotos das clientes são tão importantes. Porque chegou uma hora que a gente parou de postar foto de produto sem cliente. A gente só postava foto de produto nas clientes. E isso era o que mais vendia. Chegou uma hora que a gente nem ficava fazendo foto bonita, foto coordenada. Era só foto de cliente usando o produto. E vendia muito, porque a gente conseguiu entrar num processo que a gente conseguia ter esse material. Isso tudo virava post, isso tudo virava story. E isso tomava uma quantidade enorme do nosso feed. A gente nunca tinha, não tenho o que postar. Sempre tinha muito material, porque a gente conseguia retroalimentar com principalmente os depoimentos das clientes, tá? Entendido esse ponto? Esse ponto, gente, é um dos pontos que mais vão fazer você ter conteúdo e que conteúdo é consequência, que é fazer você vender no final, que é o que importa, né? Entenderam, mulher? Então bora lá, bora continuar. Ponto 6 de como você pode gerar valor e conteúdo de valor para sua cliente nas suas redes sociais e aumentar aí essa quantidade de posts. A gente usa muito, e vocês já com certeza viram muito, X formas de usar os meus produtos, tantas formas de usar o produto tal. Isso é muito legal e é muito bom e eu sou super a favor porque vocês podem replicar e aumentar isso em todos os itens da sua coleção. Você pode fazer isso com todas as suas partes de cima, com todas as suas partes de baixo, combinar todas as peças entre elas e você pode fazer uma coisa mais importante ainda. Aumentar, né, multiplicar a questão de X formas. As pessoas geralmente fazem aí 3 formas de usar uma blusinha básica, 3 formas de usar o vestidinho. Isso eu já cansei, já sou contra. Porque eu já vejo isso muito. Eu já subo para 5. 5 formas de usar isso e aquilo. Porque você está gerando ainda mais valor para sua cliente. Você está comprando aí um produto que você pode usar de 5 formas diferentes e não de mais 3. O produto se torna mais barato porque você mostra para ela a quantidade de vezes que ela pode usar esse produto na quantidade de ocasiões de uso diferente. Então, se você faz isso, ótimo, legal. Agora, cria esse desafio. Aumenta a quantidade de formas de usar os seus produtos, tá? Mas é difícil para todo mundo. Trabalho com consultoria e na primeira caixinha ninguém respondeu, mas a gente continua perguntando. Uma hora elas respondem. Exatamente, mulher. E agora, jornada de estilo. Agora você precisa, de fato, estudar sua cliente. Porque às vezes você também tá gerando um conteúdo que às vezes elas não se engajam tanto. Qual é o conteúdo que elas se engajam? O que faz elas responderem, tá? Eu falei até numa live já, gente. Algo que eu uso, que eu já usei e de vez em quando eu uso para fazer elas responderem, vocês no caso, mais a caixinha de perguntas. Quando você faz uma única pergunta, elas não às vezes se engajam tanto para responder. Quando você faz elas tomarem pequenas decisões para responder coisas fáceis que elas não têm que pensar muito, elas respondem, tipo, por exemplo, numa enquete de sim ou não, elas respondem com mais facilidade. Então, você pode fazer uma sequência, testem, vê o que rola aí, se vocês têm resultado e me respondam depois, tá bom? Mas elas conseguem se conectar um pouco mais com a enquete quando você faz uma sequência de enquetes. Vou dar um exemplo. Você gosta de preto? Sim ou não? O sim ou não é uma resposta rápida, que ela não tem que pensar muito para decidir. Gosta de preto? Sim ou não? Você faz mais ou menos umas 2 ou 3 perguntas de sim ou não, e depois você muda a pergunta. Tenta acompanhar o raciocínio comigo. 2 ou 3 enquetes de sim ou não, que é rápido, escolha rápida, e depois você muda a pergunta. Que cor você gosta mais? Preto ou rosa? É uma pergunta que ela já tem que pensar um pouco mais do que sim ou não. Então você tá aos poucos fazendo ela se conectar e ter pequenas respostas rápidas para ela responder o que de fato você quer saber. Então você faz aí mais umas 2 perguntas mais elaboradas. Que cor você gosta? Que estampa você mais gosta? Zebra ou onça? Que estampa você mais gosta? Cobra ou listrado? Você muda um pouco a intensidade
da decisão de resposta e depois você pergunta de fato o que você quer saber. Se você quer comprar algum produto elaborado, se você quer fazer um post de um produto que você vai comprar. Então, depois dessa sequência, aí sim você faz uma pergunta que de fato você queira saber. Eu quero comprar vestido estampado de onça. Então, põe lá, você ama vestido de onça? Você compraria vestido de onça? Aí, se você botar na resposta sim ou não, vai ser um sim ou não mais engajado, porque ela já vai estar predisposta a responder aquilo. Eu faço isso de vez em quando com vocês mesmas e agora quem tá aqui e que visualizar isso depois vai entender o que eu estou fazendo, porque é fazer a sua cliente, a sua potencial cliente dar pequenas respostas rápidas que ela não tenha que pensar, engajar que ela tá participando de uma enquete para ela te responder coisas mais importantes, tá bom? Testem isso depois. Bora, vamos pra última agora. Então, o ponto 7, mulher, o ponto 7 que eu até também falei hoje com uma aluna do Moda Milionária no atendimento. Criar quadros semanais no seu Instagram. Ju, como assim? O que você tá falando? Quadros semanais, sim. Dia de beleza. Toda segunda-feira vai ser o dia de beleza. Toda quinta-feira vai ser montando o look comigo. Toda quarta-feira vai ser tipo dia do livro. Dica de livro, dica de beleza ou dica do dia. Cada dia você dá a dica de alguma coisa. Gente, a dica do dia de hoje. Hoje é dia de dica no Bolinha Modas. A dica de hoje do Bolinha Modas vai ser esse livro aqui, que vocês precisam ler, que é muito maravilhoso. Um livro que tem a sinergia com a sua cliente, obviamente. Ou a dica de hoje vai ser a dica de beleza pra você que trabalha, que tem que sair correndo, que tem filho, não sei o quê. Como fazer uma maquiagem rapidinho e ficar linda, maravilhosa, sem se atrasar pro trabalho. Ou, gente, vocês que trabalham pro dia a dia aí, que vocês não têm tempo de cozinhar, hoje a dica do dia vai ser uma receitinha super fácil e rápida de 5 minutos. Dicas do dia que você consiga ajudar o dia a dia da sua cliente, resolver algum problema da sua cliente. Crie na cabeça de vocês, entendo, só vocês sabem como é a cliente de vocês, né? E cada uma é muito diferente da outra. Então, só vocês sabem como é a cliente de vocês, só vocês sabem o que a cliente quer saber. Então, crie esses quadros, tanto como as dicas, né, da semana, como montar o seu look, o look do dia, o look da semana. Criem quadros, porque você já vai saber que naquele dia da semana você tem que fazer aquele post. Já é algo que você tem que resolver e já é um conteúdo que você tem que dar. E aí você vai continuar tendo constância, porque quando você começa a fazer esses quadros semanais, você começa a ter várias ideias. E as várias ideias vão retroalimentando todo o conteúdo que você tem que postar nas dicas do dia. Então, quando você tem uma dica do dia, né, tô dando exemplos, tá, gente? Só tô dando o exemplo da dica do dia. Mas quando você coloca lá que você vai começar a fazer um quadro semanal de dica do dia no seu Instagram, você vai pelo menos aí ter uma ideia de 10 posts. Basicamente, você já tem 10 semanas de posts, né, no dia tal. Então, você criar esses quadros, você criar esses produtos te gera ainda mais facilidade de fazer posts, porque eu sei que é muito difícil. Eu achei muito legal esse tema, esse assunto, porque eu nunca tinha pensado em fazer um conteúdo como esse, nunca tinha pensado em falar sobre tudo isso aqui, e vocês mesmas que pediram. E se vocês não tivessem me falado, eu nem saberia. Sinceramente, não saberia mesmo. Por isso que é tão legal você recolher informações da sua cliente. Porque esse quadro, por exemplo, né, essa Faça Fashion Live, esse assunto só surgiu porque vocês me falaram e porque vocês votaram que vocês queriam saber sobre isso. E o que eu tô achando mais legal falar sobre isso é que eu estou fazendo com vocês o que vocês vão fazer com a cliente de vocês. Então, só pra gente recapitular aqui. Então, a gente falou sobre 7 pontos importantes de como você pode criar conteúdos novos e aumentar o seu sortimento aí de conteúdos pro dia a dia, pro seu feed, pros stories, pra sua loja de moda. Então, o primeiro ponto que a gente falou, fazer pesquisas com perguntas, fazer formulário de perguntas, perguntando tudo que vocês querem saber e enviar para sua cliente te responder. Enviar para as principais clientes, porque as principais clientes vão te dar as melhores respostas. 2, use e abuse das enquetes. Use as enquetes para perguntar tudo que vocês precisam, tudo que vocês querem saber, certo? Ponto 3, usar as enquetes, fazer as enquetes no post também, né? Botar no seu feed as enquetes e pedir para elas responderem nos comentários. Isso vai te trazer ainda mais engajamento. Ponto 4, fazer conteúdo de bastidor.
de tudo que vocês fazem no dia a dia. Vocês podem fazer post de empacotamento dos pedidos, fazer post de jogando cheirinho, fazendo post de abrindo as caixas de mercadoria que estão chegando, fazendo post de passar roupa, fazer post de como foi produzido o seu produto, né? Só aí eu já falei vários e você pode criar novos. Ponto 5. Depoimentos das suas clientes. Vocês podem e devem pegar depoimentos das suas clientes, seja de fotos delas usando o produto, seja de print da tela da conversa do WhatsApp que ela adorou o produto, printa e reposta. Isso é conteúdo de valor, porque você mostra a qualidade do seu produto. Depoimento é um dos pontos que mais vai fazer você vender através de conteúdo, é postar e a venda vem muito mais fácil. Ponto 6. X formas de usar os seus produtos. Tá? Saiam da caixinha das 3 formas de usar os seus produtos, né? Façam várias formas de usar o seu produto, que também é um conteúdo muito de valor e faz o seu produto se tornar mais barato, porque ela vê todas as possibilidades daquele produto. E o ponto 7, criar quadros semanais no seu Instagram. Quadros do look do dia, quadros de dicas, quadros de o que vocês acharem que a sua cliente gosta mais. Vai fazer com que você tenha aqui um dia inteiro já de post, né? Toda segunda-feira eu já tenho que postar sobre esse assunto. E isso é muito legal porque te alimenta com mais facilidade. Um beijo, muito, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e eu quero ver todo mundo implementando amanhã. Certo? Beijo, mulher!